O que precisa ser mudado no futebol brasileiro? O repórter William Almeida conversou com Ricardo Borges Martins, diretor do Bom Senso Futebol Clube. O Bom Senso é um grupo que reúne jogadores de futebol e profissionais de várias áreas. Foi criado para propor outros caminhos para o futebol. Boa noite, eu converso agora com o Ricardo Borges Martins. Ele é sociólogo e um dos diretores do Bom Senso Futebol Clube. Ricardo, primeiro eu gostaria que você explicasse qual é o papel da CBF. A CBF é uma entidade de administração do desporto e ela tem como missão fomentar e planejar o futebol no Brasil. É esse o papel básico dela. É claro que é um pouco vago, porque essa é a missão estatutária dela. E o que nós, do Bom Senso, acreditamos é que ela deixa muito a desejar, sobretudo no que diz respeito a olhar para a base do futebol brasileiro. A CBF se tornou uma confederação, uma entidade que olha muito para a sua seleção e deixa de olhar para a base do esporte aqui no país. Mas fomentar o esporte é um dos deveres do Estado. Então, onde se separa? Onde terminam as obrigações da CBF, do Estado? Onde elas se juntam? O que dá para separar dessas duas obrigações, de Estado e Confederação? A linha é tênue de fato, né? Tanto é que o Campeonato Brasileiro Feminino, organizado pela CBF, recebe patrocínio da Caixa, que é uma empresa pública, né? Portanto, sim, é difícil dizer se a área tem uma área cinza ali no meio, né? Tá. E com relação agora, se fala em crise no futebol brasileiro, principalmente depois da derrota aí na Copa do Mundo diante da Alemanha, da forma como foi. Mas isso é uma crise que começou por conta da Copa do Mundo ou o futebol brasileiro já passava por um momento delicado? Eu costumo dizer que a seleção é uma exceção do futebol, né? A gente está falando ali dos melhores jogadores, aqueles que mais se destacaram, os 23 dos 25 mil jogadores brasileiros que existem. Então, é verdade que o 7-1 foi, assim, melancólico para todo o torcedor brasileiro, mas a seleção brasileira representa muito pouco o que é o verdadeiro futebol aqui. Na verdade, a derrota do jeito que foi chama a atenção para os problemas estruturais que nós já temos aqui. E quais são as propostas de vocês para esses problemas? Um grupo que é ancorado principalmente nos jogadores, mas que também tem outras pessoas envolvidas. Sim, claro. Bom, temos muita coisa a resolver e somos ainda assim, de alguma forma, enxutos, precisávamos começar de algum lugar. Então, decidimos começar por duas bandeiras. A primeira bandeira é a bandeira do calendário. É um calendário mais equilibrado para que os clubes de elite, que jogam muito hoje, que jogam em excesso, para você ter uma ideia, os clubes de elite hoje do país jogam 40% a mais do que jogam os clubes na Premier League, que é a primeira divisão da Liga Inglesa. E a segunda parte do calendário é a parte de ter mais jogos para os clubes do interior, né? Nós temos 700 clubes profissionais no país, 600 deles jogam apenas 3 meses ao longo do ano. Isso gera desemprego em massa por mais de 9 meses para 25 mil atletas, isso sem dizer os outros empregos relacionados ao esporte. Então, essa é a primeira bandeira do calendário que talvez seja a bandeira que tenha mais chamado a atenção. A segunda bandeira é a bandeira do fair play financeiro, ou também chamado jogo limpo financeiro. Então, é simplesmente você criar um sistema de incentivo para que os clubes não gastem mais do que arrecadam. É algo que já acontece na Europa, sob o braço da própria UEFA, em que você tem uma entidade que fiscaliza a atividade financeira dos clubes. Isso vale para os clubes, mas também para a CBF, pela questão da transparência. Isso vale principalmente para os clubes, na verdade. O que a gente pleiteia, o que a gente costuma dizer é que a própria CBF, por vontade própria, poderia criar um órgão assim, que fosse capaz de fiscalizar a atividade financeira e punir os clubes que não atendessem a determinados critérios. Punir desportivamente. Okay. Eu conversei agora com o Ricardo Borges Martins. Ricardo, muito obrigado a você, uma boa noite. Voltamos ao estúdio.